Você quer conhecer como funciona ou como é e quais são os equipamentos necessários para você começar a produzir rainhas profissionalmente e estar vendendo as suas rainhas, estar melhorando as rainhas nos seus apiários? Eu vou mostrar aqui para você o meu laboratório. Aqui onde eu trabalho, onde que eu produzo todas as minhas abelhas rainhas, e vou mostrar para você nesse vídeo todos os detalhes, o que é necessário para você estar produzindo abelhas rainhas e quem sabe estar ganhando com isso. Então fica comigo nesse vídeo até o finalzinho, que eu tenho certeza que tu vai gostar demais do conteúdo que eu tenho hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Genética Apícola. Eu sou a Kátia, sou bióloga especialista em produção de abelhas rainhas e hoje eu tô aqui para falar sobre o meu laboratório de produção de rainhas. Eu quero mostrar para você que tá aqui, já vai dar o like, eu tenho certeza que você vai dar o like daqui a pouquinho, que você vai convidar mais pessoas para virem olhar esse conteúdo. Você pode ter certeza que esse é o conteúdo mais esperado da internet. Todo mundo quer saber sobre produção de abelhas rainhas. Mas o fato é que poucas pessoas realmente falam sobre isso. Por quê? Porque a produção de rainhas não é tão fácil quanto parece e não é tão difícil como se coloca por aí. Então, produção de rainhas é uma questão de dedicação. Você precisa se dedicar, você precisa tirar o seu tempo, você precisa ser organizado para produzir abelhas rainhas, porque senão você acaba perdendo datas, perdendo horários, perdendo dias, e às vezes você chegando 3 horas atrasado no seu apiário, pode acontecer a pior coisa possível lá na recria. Uma rainha pode nascer primeiro e destruir todas as outras realeiras. Então, como eu falei, trabalhar com abelha rainha é um trabalho minucioso. Você tem que ser detalhista e atencioso para que as coisas deem certo. Bom, gente, eu quero mostrar aqui meu laboratório para vocês. Eu quero aproveitar e dar algumas dicas de produção de abelha rainha, algumas coisas assim que realmente vão fazer a diferença para vocês aí no apiário de vocês, na produtividade de vocês. E agora eu quero mostrar para vocês o meu laboratório. Vamos fazer um tour aqui, vamos dar um giro 360 graus aqui e eu vou mostrar tudo, até as bagunças aqui no meu laboratório, eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. Então eu vou começar aqui por cima, olha aqui ó gente. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui ó, eu tenho uma caixa de protetores de realeira. Aqui tem mais protetor aqui em cima aqui, e aqui eu tenho um tipo de gaiola que eu vou mostrar para você. Então, as abelhas rainhas, elas sempre precisam viajar, elas precisam ser despachadas em gaiolas. Aqui eu tenho 2 modelos de gaiola, um modelo quadrado e esse outro modelo aqui de gaiola. Esse modelo dessa gaiola aqui, que é a gaiola GB, que a gente fala, conhecida por esse nome, ela serve para ser colocada aqui dentro dessa caixinha. Podemos levar 20 rainhas aqui dentro e essas rainhas, elas ficam bem acomodadas, não ficam pegando calor. E é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante quando recebe a abelha rainha. A gente tem que cuidar para não deixar elas ficarem se cansando no sol, ficarem se esgotando, né? E isso pode prejudicar a fecundação da princesa ou da rainha, tá? Então aqui tem as gaiolas também de engaiolar dentro da estufa, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Vamos continuando aqui. Essa aqui é a minha estufa. Essa estufa aqui eu consigo colocar aqui em torno de até 800 realeiras aqui dentro. É bem prática essa minha estufa aqui, porque quando eu adquiri ela, eu já cuidei para que os quadros coubessem dentro da estufa conforme é lá na colmeia, né? Então, quando eu venho com um quadro cheio de realeiras, por exemplo, eu já aproveito e deixo o quadro completo aqui. Isso me facilita, porque quando eu tenho uma demanda muito grande de produção, eu acabo ficando um pouco sufocada e não tenho tempo de estar trocando o material numa velocidade muito rápida. Por esse motivo, por às vezes ter tantas barras aqui dentro da estufa, a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui, olha só, o material para engaiolar as realeiras. O que é isso, professora Kátia? Se você prestar atenção aqui dentro da estufa, nesse quadro que está aqui no fundo, ó,
esses quadros aqui do fundo, você vai perceber que aqui está engaiolado. Por que eu fiz isso? Porque, ó, se nascer uma abelha rainha e não estiver engaiolada aqui, essa princesa, ela vai sair do seu casulo aqui e vai procurar outros casulos aqui dentro da estufa para estar perfurando e matando a outra rainha, a outra princesa que está no outro casulo. Mesmo que a rainha nasça dentro da estufa, ela pode sim sair e matar as outras princesas, tá? Então, vamos fechar aqui. A estufa tem uma parte de vidro, então eu não preciso, para verificar se tem abelha rainha nascida ou não, eu não preciso estar abrindo esse vidrinho aqui. Posso olhar por aqui, verificar se tem algo nascendo ou não e fecho aqui novamente, tá? Hoje eu estou fazendo uma esterilização aqui na minha estufa. Então, eu tô colocando a 50 graus Celsius, que é para alguma traça, alguma aranha que pode entrar ali dentro e acaba prejudicando, porque como nós estávamos no inverno, ficamos alguns dias parados, sem produzir abelha rainha, os insetos podem sim aparecer e acabar colocando teia de aranha, fazendo algumas coisas ali que vai acabar prejudicando quando as abelhas começarem a nascer. Outra coisa bastante necessária num laboratório de produção de abelhas rainhas são mesas de apoio para os quadros. Então, eu gosto de ter essas mesas aqui porque você consegue apoiar os quadros de larvas aqui em cima e fica mais fácil para você estar coletando as larvas e colocando dentro das cúpulas. Aqui eu tenho outra mesa também, é uma mesa um pouco mais simples, né? Então, é uma mesa feita de material de madeira mesmo, só para apoiar o quadro, com 2 preguinhos aqui em cima para segurar a orelha do quadro, que nem eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. E fica tudo certinho, né? Fica bem organizado, fica bom para você fazer a coleta de larvas, tá? Então, assim, pessoal, métodos para produzir abelhas rainhas, existem vários. Você pode fazer métodos com translarve, métodos sem translarve. O que é isso? O método de você produzir abelhas rainhas com translarve é isso aqui. Você pega a pinça chinesa, você precisa coletar a larva dentro do favo e depois você precisa colocar essa larva dentro da cúpula e assim, sem encostar nela, sem esmagar ela, sem machucar essa larva, porque senão as abelhas vão rejeitar ela na puxada de realeiras. Elas vão acabar eliminando, tirando ela dali de dentro, porque as abelhas conseguem sim ter uma visão de que se você colocar uma larva avariada, uma larva que você manipulou demais na hora de pegar, as abelhas vão sim rejeitar. Então, esse tem sido o grande gargalo da apicultura, ter uma concentração, ter uma calma de fazer a captura das larvas. Esse é o maior problema que os meus alunos têm na hora da produção de abelhas rainhas. Você precisa se tornar especialista na transferência de larvas para conseguir fazer o número maior de rainhas possível. Foi isso que eu fiz. Então, quando eu comecei a trabalhar com apicultura, que eu comecei a fazer a transferência de larvas, eu levava 4 horas para fazer um quadro desse completo, né? Colocar as larvas num quadro desse, 45 larvas. Levava em torno de 4 horas. Era muito tempo. Eu acabava deixando as larvas ressecando. As larvas morrem por desidratação, porque imagine, geralmente nós fizemos abelha rainha em épocas possíveis de fazer. Quais são essas épocas? Verão, alta safra. Geralmente não acontece no inverno. A partir do momento que você começa a tirar as larvas de dentro do quadro, você tem no máximo 2 horas para elas ficarem aqui dentro, livres, sem estarem dentro da colmeia. Então tem que ser um negócio bastante rápido, por isso que você tem que se tornar especialista no translarve. Hoje, eu acredito que eu demoro em torno de 40 segundos para fazer um quadro desse inteiro. Então, isso é prática. Você vai praticando e com o passar do tempo você adquire isso, tá? Gente, então,
As mesas são bem importantes, não tem como você trabalhar sem mesa. Claro que hoje eu estou falando para vocês aqui dentro do meu laboratório, tudo organizado, tudo certinho, mas o meu primeiro laboratório foi o carro. Eu chegava perto do apiário, colocava o carro ali dentro, né, perto do apiário e apoiava de alguma maneira o quadro em cima do volante, em cima do outro lado ali na parte do carona, em cima do painel, para conseguir olhar as larvas. Sempre com uma lanterna de cabeça, eu gosto de usar a lanterna de cabeça, porque daí você foca na sua visão, aonde você precisa mesmo olhar, tá? Tela excluidora, a gente usa muita tela excluidora na produção de abelhas rainhas. Eu não aconselho usar tela excluidora na produção de mel ou qualquer tipo de produção que você tenha. Agora, quando você produz abelhas rainhas, sim, é necessário que você tenha telas excluidoras. A tela excluidora evita muita perda na hora de estar produzindo as recrias. Aqui, pro lado de cá, eu tenho o meu inseminador de abelhas rainhas. Então, aqui a gente faz o quê? Produzimos as abelhas rainhas aqui na estufa, como eu falei aqui pra vocês. E depois, quando elas estão sexualmente maduras, nós viemos aqui no aparelho de inseminação e fizemos a inseminação artificial. Por que que a gente faz a inseminação artificial? Porque a gente consegue ter um controle muito bom de uma genética determinada. Por exemplo, você sabe que o zangão ele só é o filho da mãe, ele não tem pai no caso. Então, toda a carga genética positiva ou negativa que uma rainha pode trazer para dentro da colmeia, o maior responsável por isso é o zangão. Por quê? Porque o zangão ele precisa fecundar com a abelha rainha. A partir do momento que acontece essa fecundação, a rainha ela vai depositar os ovos lá na colmeia. E esses ovos serão de um zangão selecionado a partir de uma rainha. É por isso que nós fizemos a inseminação aqui. É claro que a gente, quando faz a inseminação, a gente tenta chegar o mais próximo possível da inseminação, da fecundação natural. Então, a gente pega em torno de 14, 15, até 16 zangões, a gente consegue coletar o sêmen e fazer a inseminação de uma abelha rainha, a gente precisa em torno desses zangões todos aí. Então, aqui a gente tem, eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. Aqui eu tenho o propulsor, que é uma seringa que vai injetar o espermatozoide para dentro da rainha. A rainha fica presa aqui nessa estrutura. E aqui a gente tem os ganchos para a gente pegar o ferrão e abrir a câmara do ferrão também. Aqui eu tenho o fórceps, que é essa pecinha aqui, uma peça bem delicada. Essa peça aqui, ela serve para agarrar o ferrão da abelha rainha e a gente conseguir abrir a espermateca dela para estar introduzindo a agulha com o sêmen. Aqui tem o cilindro para anestesiar a abelha rainha, então ele vem por aqui. Quando a abelha rainha fica aqui, ela fica totalmente anestesiada e a gente consegue ver ela aqui em cima no visor, na parte de cima. Então fica muito bom para a gente conseguir ampliar ao máximo para estar conseguindo ver todas as estruturas da abelha e fazer a inseminação. Agora, deixa eu mostrar isso aqui para você. Esse daqui é um quadro que eu utilizo para produzir zangão. Eu pego esse quadro aqui e coloco ele dentro da colmeia, sempre coloco um pouquinho de cera nele aqui para as abelhas começarem a fazer o início. Essa cera aqui é da temporada passada, tá meio ressecada aqui, mas ela é muito simples de tirar. O alvéolo de zangão, ele tem 6,5 milímetros de diâmetro, então ele é muito maior do que o alvéolo da abelha operária. Professora Kátia, é necessário que eu tenha quadros dessa maneira aí, como tu tem, para eu colocar lá nas minhas colmeias para produzir zangão? Não, gente, não é necessário. Eu tenho esse tipo de quadro aqui porque a gente precisa de um grande número de zangões e a partir daí a gente tem que ter também uma variabilidade. Entre os zangões a gente também escolhe quais são os zangões maduros ou quais são os zangões ideais para fazer a inseminação artificial, tá? Então,
eu coloco isso aqui dentro da colmeia, a rainha faz a postura aqui dentro e eu coloco uma gaiola na saída da colmeia. Qual que é o objetivo dessa gaiola da saída da colmeia? O objetivo é segurar todos os zangões que vão sair com uma tela excluidora. Como é que eu vou saber que o zangão está sexualmente maduro? É muito fácil. É só ir lá na saída da colmeia e pegar todos os zangões que ficaram ali na tela excluidora querendo sair para voar. Por quê? Apenas os zangões que estão sexualmente maduros conseguem sair para fazer o voo nupcial. Ou seja, vou explicar melhor para você. O zangão, só quando ele estiver sexualmente maduro, pronto para fecundar uma princesa, que ele vai sair para fazer o voo nupcial. Caso ele não encontre a princesa, ele volta para qualquer colmeia. O zangão sexualmente maduro, ele é aceito em qualquer enxame, independente de onde ele veio, tá bom? Beleza, então. Finalizado a questão de produção de zangão também, para você saber. Você que é produtor de mel, produtor, apicultor, você não pode sair produzindo zangão. Você já imaginou um quadro inteiro de zangão lá dentro das suas colmeias? Imagine quanta operária poderia nascer aqui nesse espaço. Então, pensa nisso. Você que é produtor de mel tem que produzir abelha. Deixe os seus vizinhos encherem as colmeias de zangão, porque isso, para produção, não tem vantagem nenhuma, tá bom, gente? Então, não tem vantagem nenhuma para produção produzir zangões. Para finalizar agora também, que eu sei que o nosso tempo é precioso, o seu tempo é precioso, o meu tempo é precioso, a gente tem muita coisa para fazer, mas isso aqui eu preciso muito falar para você. Tem duas maneiras aqui que eu tenho no meu laboratório de produzir abelhas rainhas sem precisar fazer a transferência de larvas. Uma delas é o kit full frame, que é um kit vendido aqui no mercado. Eu tenho um fornecedor super top para esse kit, com prazos e preços excelentes, é só me chamar aqui. Qual que é a ideia desse kit? Ele produz 700 rainhas por semana, se você precisar. Como isso, professora? Você vai prender a rainha numa gaiola dentro da colmeia aqui dentro, e a rainha vai fazer a postura nessas partes escuras, nessas partezinhas pretas. As abelhas vão puxar o favo e ela vai fazer. O que nós vamos fazer? A gente vai chegar aqui, ó, e vai pegar essa fita e vai tirar um por um dessa estrutura pretinha aqui. A estrutura preta nós vamos colocar no método Dolittle de produção de abelhas rainhas, ou no método Dolittle de produção de abelhas rainhas. O meu inglês não é o melhor de todos, né? A gente coloca essas estruturas pretas aqui, encaixada nessa base, nessa cúpula, e as abelhas vão dar um jeito de produzir rainha. Professora, esse método dá mais certo do que o método de transferir larvas? Sim. Lembra que eu acabei de falar para você que o maior problema é a manipulação da larva? Então, tem que prestar atenção nisso, porque realmente é uma coisa muito, muito, muito sensível à produção de abelhas rainhas. Então, se você não for sensível na pegada, não vai dar certo. Tem que ser delicadinho para fazer a produção de abelhas rainhas. Então, esse aqui é o meu kit full frame. Bem legal, a gente gosta bastante de trabalhar com ele. Dá sim um trabalho para você fazer lá na colmeia, mas a partir do momento que as abelhas conseguiram puxar a cera e a estrutura está toda completa aqui em cima, é muito fácil trabalhar com essa fita aqui. Além de produzir rainhas com esse kit, a gente consegue também produzir geleia real, tá? E aqui tem um outro aparelho que é o aparelho Genter. Gente, esse aqui é um aparelho para abelhas europeias, não são para abelhas africanizadas, tá? Então, a gente não consegue, com nossas abelhas africanizadas, a gente não consegue fazer com que a abelha faça a postura aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês que a partir desse aparelho eu desenvolvi esse, que é um aparelho para as abelhas africanizadas, com medida para abelha africanizada. Então, como é que funciona isso aqui? Você coloca a abelha rainha aqui dentro, nesse buraquinho aqui. Aqui atrás estão as cúpulas.
A rainha fica presa aqui dentro e ela vai fazer a postura aqui fora, aqui nas cúpulas. E quando a abelha rainha fez a postura aqui dentro, a gente chega aqui, pega a cúpula e coloca ela no mesmo método de produção de abelhas rainhas. Como que vai ser isso? Nós vamos encaixar a cúpula aqui, ó, uma por uma, vai ficar encaixadinha, e as abelhas que vão se encarregar de transformar essa cúpula numa realeira. Por que as abelhas? Porque nós não vamos manipular esta larva. A gente, na verdade, vai pegar ela em forma de ovos ainda. Então, quando elas tiverem ovos e está numa cúpula tão grande como essa aqui de 9 milímetros, as abelhas sabem que isso significa para elas que elas precisam produzir realeiras. Vocês entenderam? Então, a rejeição nesse método aqui vai ser quase que impossível. Não vai acontecer rejeição. Tá, gente? Basicamente é isso que a gente precisa ter num laboratório. É claro que se você quiser entrar para a área do melhoramento genético mesmo, se você quiser entrar para a área da produção de abelhas rainhas, é uma coisa. Agora, para o melhoramento genético mais a fundo, na questão de inseminação, você vai ter que estudar um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Mas eu vou dizer para você, vale muito a pena, é muito prazeroso, é maravilhoso produzir abelhas rainhas, tá? E aqui, por último, quero só mostrar para vocês a minha colmeia didática. Qual que é o objetivo que eu tenho com essa colmeia didática aqui, ó? Lá em cima eu tô alimentando essa abelha. Então, aqui dentro, eu estou criando zangão. Para quê? Para eu não precisar ir lá no apiário, porque eu já tenho uma genética que eu gosto muito aqui, que é essa rainha selecionada, de uma excelente genética, ótimo comportamento higiênico, ótima produção, resistente a doenças, zero enxameação. Então, assim, ela é uma rainha perfeita. E eu estou pegando agora, me estruturando aqui, para daqui uns 20 dias, mais ou menos, estar coletando zangão daqui de dentro, que eles vão sair aqui pelo cano. A hora que eles chegarem lá fora, na saída, eu já tenho uma gaiola lá para estar capturando eles e começar a fazer o trabalho de inseminação aqui. E para finalizar, que eu já falei que eu ia finalizar, mas vou finalizar mais uma vez, eu vou mostrar só mais alguma coisinha aqui que eu acho bem interessante a gente ter. Capturador de rainhas, clipe para capturar a rainha, protetor de realeiras redondo ou protetor de rainha também. Quando você quer introduzir uma rainha numa colmeia nova, você pode deixá-la presa por um tempo até ela se adaptar e se acostumar com a colmeia e a colmeia aceitar a princesa, tá? Então, é isso, gente. Eu quero aproveitar também, antes de finalizar de verdade esse vídeo aqui, eu quero agradecer aos 10 mil inscritos no meu canal. Obrigada. Obrigada de coração, eu amei, adorei. Continuem se inscrevendo, continuem interagindo comigo, mandem perguntas lá nos comentários ou me deem sugestões também, que eu estou aqui para aprender com vocês e ensinar vocês também se eu puder. Valeu, gente? Vou nessa. Fui. Tchau.